Curva de possibilidade de produção. Então esse é o assunto do vídeo de hoje, desta playlist específica de economia e mercado financeiro, ou então economia e investimentos. É bastante interessante que antes de se realizar, ou mesmo enquanto estiver realizando investimentos no mercado financeiro, no mercado de capitais, seja qual for o investimento, é interessante entender um pouco de economia. Então, aqui no canal, estes primeiros vídeos de economia e investimento, ou economia e investimentos, estou trazendo diversos vídeos introdutórios sobre economia, que faz parte do capítulo sobre intermediação financeira, inclusive deste livro aqui, é um clássico. Super recomendo se você está querendo entrar neste mundo aí das finanças, dos investimentos. O Mercado Financeiro do Alexandre Azaf Neto é com toda certeza o livro texto básico para você não ficar tão perdido assim, que é o meu objetivo aqui. No futuro eu gostaria de fazer investimentos, hoje eu já faço investimentos, mas é em previdência privada. Eu quero realizar investimentos, na verdade esta que está em previdência privada, os valores que lá estão por sua vez investidos em outros lugares, como por exemplo fundos. Mas o fato é que eu quero aqui no canal é testar todos os produtos financeiros que eu conseguir, que seja possível, com um valor mínimo, né? Mas para isso, antes eu estou começando esta playlist aqui no canal sobre economia e investimentos. Então vamos ao assunto curva de possibilidade de produção. Enquanto a lei dos rendimentos decrescentes, assunto dos vídeos anteriores, exprime a relação entre os fatores de produção, trabalho como um dos fatores e a produção resultante sacos de grãos, por exemplo, a curva de possibilidades de produção exprime as decisões que podem ser tomadas em relação a dois produtos, alimentos e vestuários, entre outras possíveis relações. Então a decisão entre dois produtos, isso é fato, ou melhor, isso é a cargo da curva de possibilidade de produção. A curva descreve numa economia em que se admite o pleno emprego dos recursos produtivos, as alternativas de produção disponíveis à sociedade. Ao dar preferência a determinado produto, deve-se, em contrapartida, abrir mão da produção de certa quantidade de outro, caracterizando a lei da substituição, que envolve custo de oportunidade e vantagem comparativa também, entre outras situações. No exemplo clássico de Samuelson, suponha que uma economia tenha de optar entre a produção civil e a produção bélica, uma economia de um país, né? Produção civil e produção bélica, representadas pelos bens, canhões e manteiga, ou manteiga. Quanto maiores forem os recursos destinados à produção de canhões, menores serão as disponibilidades para a fabricação de manteiga. O conjunto de alternativas de produção pode ser descrito da seguinte maneira. Então, alternativas de produção. Nós temos aqui a alternativa A, uma tabela, né? B, C, D, E e F. São 6, né? 2, 4, são 6 alternativas de produção. Então, manteiga e canhões. Aí o país precisa escolher. Manteiga 1.000 toneladas e canhões 1.000 unidades. Então, na alternativa A, 0.000 toneladas para manteiga para 15.000 unidades de canhões. Alternativa B, de produção, 2.000 toneladas de manteiga para 14.000 unidades de canhões. Alternativa C, 4.000 para 12, alternativa D, 6.000 para 9, alternativa E, 8 para 5 e alternativa F, 10 para 0. Então veja que há inversão, é um gráfico que vai se invertendo, inversamente proporcional. Alternativa A supõe que todos os recursos estejam direcionados para a produção de canhões, atingindo um volume total de 15.000 unidades. O conjunto de possibilidades de produção F, ao contrário, indica total preferência pela produção civil, manteiga, atingindo o limite de 10.000 toneladas. Essa quantidade, ou essas quantidades máximas, são estabelecidas pelas condições tecnológicas, eficiência e demais recursos da economia. Então isso é definido o quê? Pela tecnologia da economia, eficiência e demais recursos. Os conjuntos de alternativas possíveis entre esses dois extremos demonstram a substituição de um produto pelo outro nas decisões econômicas da sociedade. Ao se decidir reduzir certa quantidade de canhão, ganha-se em compensação certa quantidade de outro produto e vice-versa. Transferindo esses valores para um gráfico, fica mais ou menos assim que eu vou tentar descrever aqui no vídeo. Então, eixo X e eixo Y. Eixo X a manteiga e eixo Y os canhões. No eixo Y nós temos no máximo 15.000 toneladas, 15.000 unidades de canhões, desde que produza 0 de manteiga.
e no máximo para a manteiga no eixo Y 10.000 toneladas de manteiga para 0 de canhões. Então, fazendo a ligação entre esses dois pontos máximos de canhões e manteiga, forma-se uma linha, uma curva negativamente inclinada no gráfico. E esta curva é então a curva que se chama de curva de possibilidade de produção, curva fronteira de possibilidade de produção. Ou seja, esta economia consegue produzir dentro deste limite até a curva, abaixo dela em direção ao centro, não para fora. Esta é a curva de possibilidade de produção entre dois produtos. A seleção das infinitas alternativas de produção disponíveis sobre a curva é função da preferência da sociedade. A curva de possibilidade de produção é uma fronteira, indicando o limite máximo possível de ser atingido pela sociedade diante dos recursos existentes. Um aumento dos recursos produtivos, ou melhor, um aumento dos recursos produtivos ou um melhor desenvolvimento tecnológico como o emprego mais eficiente dos recursos disponíveis permite que a curva se desloque para cima. Então esse deslocamento da curva como um todo, lembrando que só o que está no interior, abaixo desta curva que pode ser feito, produzido, então para que haja o deslocamento dessa curva é preciso ter um desenvolvimento tecnológico mais eficiente. Tecnologia, né? Então, para finalizar, nós temos mais 2 parágrafos aqui, vamos lá. Pontos internos dentro, ou melhor, pontos internos na área da curva, por outro lado, revelam opções de produção em economias que não trabalham em condições de pleno emprego. Pleno emprego é no limite ali, sabe? Ou cujos recursos não estejam empregados de forma eficiente. Nesse caso, disse que o custo de oportunidade é nulo, pois há recursos produtivos abundantes que podem promover o aumento da produção dos bens. Quando a economia estiver atuando em condições de pleno emprego, utilizando seus recursos ao máximo, admite-se um custo de oportunidade maior que zero para os conjuntos de alternativas inseridos sobre a curva de possibilidades de produção. Além de permitir melhor rendimento dos conceitos básicos, último parágrafo do vídeo de hoje, além de permitir melhor entendimento dos conceitos básicos da economia, a curva de possibilidades de produção auxilia na decisão de seleção de recursos escassos, de forma que a sociedade possa atingir seus objetivos. A curva é importante, portanto, também para tornar mais claros os conceitos de o que, como e para quem produzir discutidos anteriormente. O que produzir está refletido no ponto escolhido da curva de possibilidade de produção. Como produzir envolve os recursos disponíveis e seu uso eficiente. Para quem produzir requer adicionalmente a análise da curva, a verificação de outras variáveis de satisfação dos desejos e necessidades de toda a sociedade. Bom, então esse é o vídeo de hoje sobre curva de possibilidade de produção. Isso é interessante, entender isso aqui para economia e investimentos é bastante interessante porque a empresa que você investe, ela tomou essa decisão, né, de qual produto produzir e por quê. E a economia como um todo de um país, do ponto de vista macroeconômico, também é fortemente impactado por isso. Então todo este assunto tem relação sim com economia e investimentos. No próximo vídeo, formas de organização econômica. Vamos começar a tratar sobre isso. No vídeo passado eu tratei sobre, o último vídeo sobre rendimentos decrescentes. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Valeu!